Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao terceiro módulo do Combatendo a Ansiedade, tema principal Vivendo a Transformação, Batalha Espiritual. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a fé e a confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Estamos diante de uma grande batalha espiritual, no qual estamos buscando a cura para combater a ansiedade. Como cristãos, temos o poder de Jesus vivendo dentro de nós, mas muitas vezes entregamos essa força àquele que se opõe a nós. Há uma batalha acontecendo ao nosso redor. Isso é fato, é uma verdade. Não estamos desamparados. Podemos optar por usar a autoridade dada por Deus para lutar por nós mesmos e por nossos entes queridos. Este propósito, em orações, apresentará suas armas espirituais e o preparará para a grande batalha do Senhor. A partir de agora está sendo decretada a sua vitória para a honra e a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste segundo dia trago o tema Leve cativo os pensamentos. Uma das maneiras mais comuns de experimentar a guerra espiritual é na mente. O inimigo está constantemente atirando mentiras em nós e tentando nos fazer concordar com as coisas desanimadoras, destrutivas e perigosas que ele diz. Mas Satanás não é criativo. A criação pertence a Deus. Portanto, o melhor que ele pode fazer é descobrir quais mentiras nos machucam mais e nos atormentar repetidamente. Os ataques que mais nos afetam hoje são provavelmente os mesmos ataques que ele vem lançando contra nós a vida toda. Mas suas mentiras só têm poder quando escolhemos concordar com elas. Quando concordamos com uma mentira, damos credibilidade a ele. Nós a internalizamos e deixamos que se torne parte de quem acreditamos que somos. Você saberá que está em concordância com uma mentira porque irá soar como uma voz em sua cabeça. Se ouvíssemos uma voz maligna e sibilante como algo saído de um filme, nunca prestaríamos atenção. Mas, como está na nossa própria voz, estamos muito mais dispostos a acreditar nisso como verdade. Quando os pensamentos estão alinhados com a palavra de Deus, o diabo não pode mentir para nós. O apóstolo Paulo nos encoraja a levar nossos pensamentos cativos. Isso significa que deixar os pensamentos correrem soltos, mas comparar os pensamentos com a verdade da palavra de Deus. Ele também nos exorta a pensar em tudo que é verdadeiro, nobre, amável e louvável. Ele entendeu que a mente é um campo de batalha e queria que expulséssemos tudo que não se alinha com Deus. Muitas vezes, levar pensamentos cativos e expulsar mentiras é algo ativo. Não podemos simplesmente pensar, vá embora. Satanás não consegue ler nossas mentes. Às vezes, permitimos que ele influencie nossos pensamentos quando captamos as mentiras que ele lança sobre nós. Mas somente Deus é onisciente e capaz de ouvir os pensamentos. Quando Jesus estava no deserto sendo tentado por Satanás, Jesus falou às Escrituras e disse-lhe para ir embora. Do mesmo modo, temos autoridade para ordená-lo a fugir em nome de Jesus. Com a prática, fica mais fácil identificar as inconsequências entre o que você está ouvindo e o que Deus promete.
Você será mais rápido em levar pensamentos cativos, falar contra mentiras e se realinhar com a verdade. Peça a Deus para ajudá-lo a identificar as mentiras e lembrá-lo da verdade para que você possa revidar com mais facilidade. Permitam que tudo que estamos trazendo nesta noite seja sua arma contra o diabo. No livro de Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 11, a palavra diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha só, meu irmão, minha irmã, é dia de luta, é dia de batalha, então tem que prestar atenção. Quando Jesus se viu tentado pela mente carnal, que a ele oferecia o mundo do pai da mentira, rejeitou se tornar dono da ilusão. Assim respondendo: está escrito, somente adorarás o seu Senhor teu Deus, e dele sumiram tentações e tentador. A resposta dada por Jesus é a prática da verdade absoluta de que Deus é tudo e que o suposto mundo de aparências é nada. Olha só, hein? O suposto mundo de aparências é nada. Não foi resposta dada apenas para enaltecermos Jesus em seu domínio sobre o erro. Foi resposta dada para sabermos como lidar com Deus e com a ilusão. Deste mundo não sois, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, disse Jesus, destacando a essência de seu ensinamento. Enquanto esta atitude crística deixar de ser adotada, com todos os desvios combatidos com veemência e determinação, teremos alguém acreditando no tempo em dias de 24 horas, ficando a adoração ao próprio Deus, sempre para depois, talvez até para o fim da eternidade. Olha, meu irmão, minha irmã, o mundo traduz o agora divino em aparências temporais, com que prende a atenção da maioria com suas ilusões. Viagens inúteis, conversas banais, novelas, filmes, eleições, posse de político, enfim, tentações fúteis de todo tipo e tamanho. E o que fica relegado a último lugar seria o quê? A adoração ao Deus de si mesmo. Olha, para quem tem dúvida sobre este tema, há também a citação de Paulo: glorificai a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Aquele que medita e se abre a Deus para glorificá-lo é quem se percebe um com Ele e em sua glória eterna, na unidade perfeita. Mas aquele muito ocupado pelo mundo é quem se prostra diante da mente carnal e atribui suas ações ao ilusório ego, sem sequer notar que unicamente Deus é a atividade universal, que o inclui em sua oniação perfeita. Jesus nos alertou sobre o juízo justo, que é o Filho, como o Cristo e não como carnal, honrar a si mesmo como honra o Pai. Explicava que somos extensões do Pai infinito. Veja bem, quem poderia se firmar nestas verdades, sendo escravo das ilusões do mundo? Sabemos a resposta. De nada adianta alguém se dizer conhecedor de que Deus é tudo, se não adora prioritariamente o seu próprio Deus, que constitui sua vida, sua mente, sua totalidade.
Cristo é tudo em todos, disse Paulo. Portanto, toda adoração ao ego não passa de um embuste total, um tentador que aparenta existir, mas que é integralmente nada. E desse modo que deve ser expulso. Jamais lhe faltará tempo para adorar o Senhor teu Deus, e será quando os anjos o servirão. Neste texto nos ensina a focar na totalidade de Deus, porque os anjos lhe servirão. Você está entendendo o sentido das batalhas? Porque quando você acha que as coisas mundanas são obras divinas de Deus, não são. Isso não é de Deus. Fugir do seu relacionamento para uma diversão temporária, um adultério, uma fornicação fora do casamento. Apenas um beijo, apenas uma saída. Começar a olhar os passos de uma outra pessoa do passado. Isso é obra de Deus? Não. Isso são obras do tentador. Você viu o que ele quis fazer com Jesus? E você não acha que ele vem, de certa forma, manipulando seus pensamentos porque você está vivendo um momento difícil? Olha, um outro ponto aqui dentro disso tudo que eu estou narrando aqui, pornografia e a oportunidade para lascívia está em todo lugar. 20 anos atrás, você teria que fazer um esforço enorme para entrar em contato com pornografia. Hoje pode ser acessado por um clique do mouse ou de um controle de TV. É tão fácil cair na armadilha da masturbação, lascívia e impuralidade sexual. A Bíblia tem algo a dizer sobre este tópico? Quais são os pensamentos de Deus para tratá-lo? A Bíblia não diz muito sobre masturbação, mas porém alguns princípios claros sobre puridade sexual e lascívia. Se você quer mudar neste sentido, a melhor coisa que você pode fazer é conversar com alguém sobre isso, se tornar mais fácil de derrotá-lo, e esse alguém é Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a palavra diz: "E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo." Olha, meu irmão, minha irmã, como cristãos, não precisamos aceitar todos os pensamentos que chegam a nossas cabeças. Ao contrário, devemos medir cada pensamento de acordo com o padrão das Escrituras. Como o versículo que eu trago aqui nesse segundo tópico nos diz para fazer. Veja um exemplo prático. Se alguém fere os seus sentimentos, tome a decisão ali mesmo, que você não ficará chateado ou chateada com quem te magoou por dias a fio. Isso só dá a Satanás a oportunidade de plantar sementes de amargura. Em vez disso, você pode rejeitar o pensamento negativo e se recusar a deixar que ele esgote sua paz e alegria. Volte-se para Deus e diga: Pai, preciso da sua força. Pela fé, escolho receber sua graça para perdoar aqueles que me maltrataram ou me prejudicaram. Peço-lhe para abençoá-los e me ajudar a continuar com a minha vida em nome de Jesus. Amém. É isso que você tem que fazer. Preciso da sua força. Pela fé, escolho receber a sua graça. Quando nossas mentes forem renovadas com a palavra de Deus, nosso pensamento mudará e se alinhará com as Escrituras. Então, dia após dia, serão estabelecidos e reforçados limites divinos em torno de nossos pensamentos. Esses limites não apenas impedirão o engano do inimigo, mas ajudarão a você a viver uma vida mais agradável e piedosa. Olha, eu já ouvi algum tempo atrás de dizer que nós fazemos muito áudios
por dia. Não é fazer muito áudios por dia, mas eu posso dizer que é um alinhamento das Escrituras de Deus para as nossas vidas. Café da manhã com Deus, versículo do dia, a leitura da Bíblia, a oração das 18 horas, momento de fé. São 5 temas que nós trazemos aqui todos os dias. Fora as campanhas diárias de orações e este propósito aqui. Olha, o inimigo ele não está de brincadeira. Ele vai na sua falha. Ele age ali. Ele fica te vigiando 24 horas por dia. E quando você vacila, ele vai lá e começa a te massacrar. Ele vai colocando sementes de amargura. Você que está aí num relacionamento há anos, lutando, e agora as coisas estão andando, você vai e desiste. Não, tá muito difícil, eu acho que Deus está pensando outra coisa em relação à minha pessoa, só pode ser. Olha só, o apóstolo Paulo sabia que estava numa guerra contra forças espirituais opostas a Deus. Ao passo em que essas forças talvez tenham grande influência no mundo. Paulo estava determinado que o engano de Satanás não controlaria as igrejas de Deus. Ele estava comprometido com a verdade numa época obcecada com muitos deuses, crenças e escolhas diferentes. Podemos ser menos vigilantes hoje em dia, numa cultura obcecada com tantas ideias semelhantes às dos dias de Paulo? Tem alguma diferença? Eu posso acreditar que até é pior. Porque só num clique você tem acesso a pornografia, pedofilia, conteúdos de como suicidar. Olha que ponto chegou a sociedade. Em Provérbios, capítulo 4, versículos 20 e 22, a palavra diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixem apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha, o que você tem ouvido nesses últimos anos de sua vida? Quais são as conversas que você tem tido e as músicas que tem escutado? A primeira coisa que o Senhor nos chama para fazer é analisar o que estamos ouvindo. Ele está chamando a nossa atenção para as palavras que ele diz. Nós não podemos ouvir qualquer coisa, porque nem tudo é realmente bom. Na verdade, o mundo está cheio de palavras e muitas delas são venenosas. Mas a boa notícia é que nós podemos escolher o que ouvir, bem como ouvir as palavras que saem da boca de Deus. Por isso precisamos gastar tempo lendo a Bíblia. A palavra de Deus é Deus falando conosco, pessoalmente. Atentar para o que o Pai diz nos priva das palavras armadilhas do mundo e também produz fé. Como está escrito em Romanos 10, versículo 17, logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Olha, a palavra que dizemos carrega um poder enorme. Não é à toa que o Senhor nos pede para guardar aquilo que Ele fala dentro do nosso coração. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a palavra diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Deus não quer nos ver colhendo morte. Ele nos quer colhendo vida. Devemos manter as palavras do Pai guardadas dentro de nós, porque esse é o único jeito de falarmos palavras de vida. Então, eu lhe encorajo hoje, meu irmão, a se dedicar à palavra de Deus. Passe seu tempo com o Senhor e permita que as palavras dele estejam profundamente guardadas dentro de você, ao ponto de que tudo que você escute, veja e fale esteja ligadas a ele. O resultado de tudo isso será vida,
vida para a sua vida e saúde para o seu corpo. Aqui nós não estamos nos remetendo a novelas globais, a telejornais que só falam sobre morte, programas políticos, debates sobre ideologia de gênero. Não, nós não estamos falando nada disso. Isso tudo não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é prevenção, alimento, restauração, saúde e uma vida futura, entre outros assuntos, né? E sobretudo a batalha, nos prepararmos para as batalhas. O que nós estamos falando aqui é justamente isso. Assim, este versículo de Provérbios mostra exatamente como encontrar o remédio infalível para qualquer problema que encontrarmos na vida. Diz como ter vida e saúde. Estamos aqui para sobreviver ou para ter uma vida abundante? Vida abundante é que estamos buscando. Isso inclui cura e saúde. Todas as bênçãos de Deus encontram-se em sua palavra, pois ela é um remédio infalível. Aqui nós estamos falando sobre cura e saúde. Qual é o ponto principal das nossas batalhas espirituais? Combater a ansiedade, combater aquilo que o inimigo vem colocando na nossa mente. Olha bem, então nós podemos afirmar e declarar que as palavras de Deus são palavras de vida e de saúde para o nosso corpo e para qualquer circunstância que encontrarmos na vida. E tem um ponto aqui muito importante que atenta para as minhas palavras. Ou seja, Deus nos pede para darmos total atenção à sua palavra, não o que o diabo diz. Precisamos retirar do nosso coração tudo aquilo que nos distrai. Pornografia, telejornais, novelas, tudo aquilo que distrai, que te leva ao mundo, né? As coisas mundanas, né? Acompanhar a vida de artista, ver eles esbanjarem dinheiro, mansões, isso nada agrega à nossa vida. Tudo aquilo que tenta tomar o lugar de primícia da palavra de Deus dentro de nós. Precisamos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Às vezes fracassamos em receber vida e saúde porque não atentamos para Ele ou não colocamos em primeiro lugar a palavra de Deus. Você está entendendo? Tudo está fazendo sentido no que nós estamos tratando aqui hoje. Você se encaixa em tudo que estamos dizendo? Em Salmos, capítulo 51, versículo 10, a palavra diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha, meu irmão, minha irmã, quando nós damos conta de um pecado cometido e nos arrependemos, constatamos a importância de manter comunhão com Deus de maneira contínua. Foi exatamente esta vivência que Davi descobriu quando reconheceu seu pecado contra Batseba. Arrependeu-se e rogou estabilidade para o seu comportamento com Deus e as pessoas. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Uma vida na qual os altos e baixos espirituais deixam de ser exceção e viram rotina. Produz uma postura constante de enfermidade espiritual, um coração com ritmo irregular diário, independentemente de razões que o expliquem e justifiquem. Revela perigo de morte. Um espírito estável é a consequência de atitudes e de condutas pessoais com coerência e funcionalidade. Não seria exagero dizer que uma pessoa com espírito estável se assemelha à árvore saudável que produz frutos saborosos na estação própria. Agora eu lhe faço uma pergunta: como manter um espírito saudável? Ao invés de ficar sempre olhando para os nossos pés, preocupados com os desvios que vão acontecendo, a técnica é não desgrudar os olhos do ponto de chegada. A estabilidade de um roteiro só acontece quando o alvo é a motivação que determina o rumo.
e esse alvo é Jesus. É o mesmo que pregar duas estacas, a inicial e a final, e amarrar uma corda bem esticada, conectando as duas. O estado desta corda será sempre estável, do princípio ao fim. Davi nos ensina que a estabilidade de percurso de nossa vida espiritual só depende do quanto permitimos que as disciplinas de Deus nos mantenham em nossa caminhada. Na decisão quanto ao princípio, na escolha coerente do caminho apertado, na alegria antecipada de cada aproximação do fim. Do que isso se refere à nossa vida, meu irmão, minha irmã? Olha só. Fica claro, o que Davi nos ensina é que, orando por uma nova atitude, um espírito reto, para que nós voltemos a entrar nos eixos que o Senhor determinou para nós. Assim como o rei Davi, devemos suplicar: cria em mim, ó Deus, um coração puro. É o que foi dito agora. O nosso coração é isso. A nossa mente é a fonte principal do nosso problema com o pecado. As ações começam com pensamentos, pois quem nós somos e o que somos é uma manifestação direta da nossa maneira de pensar. Temos de suplicar a ajuda divina para que Deus nos limpe de dentro para fora. Percebeu agora? E por fim, livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. A palavra diz: finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Meu irmão, minha irmã, vencedor e vencedora em Cristo, chegamos no momento final deste grande propósito, do segundo dia. Veja bem o que o apóstolo Paulo nos diz. Nossa mente nunca fica vazia. Desde antes do nascimento, a mente vem acumulando milhões de informações conscientes e inconscientes, positivas e negativas, espirituais e mundanas, principalmente mundanas, porque o líder deste mundo é o inimigo de Deus. Nunca descansa, sendo o pai da mentira. O inimigo é sistemático e astuto, sempre torcendo o significado das coisas. Mesmo sem nos darmos conta, nossa mente se enche muito mais dos princípios mundanos que nos separam do Senhor. Por isso, em mais de uma vez, Paulo se ocupa da mente do cristão. A recomendação dada aos filipenses é de natureza dinâmica. Ele usa o verbo encher. Somente enchemos os receptores que têm a capacidade de se esvaziar, como nós, os cristãos. Na dinâmica da vida espiritual, gastamos energia e, às vezes, sem nos darmos conta, chegamos ao fundo. Durante o nosso relacionamento com Deus e com o mundo, não é coisa rara nos enchermos das ocupações e das preocupações do mundo. Por isso, com a mesma diligência, o cristão deve regularmente verificar o nível espiritual de sua mente. O combustível da mente cristã é o Cristo, sua vida e seus pensamentos. É com ele que devemos comungar para encher a nossa mente. Agora, vem comigo. Tudo o que devemos pensar. Vou trazer aqui nesta noite 8 dicas. Primeiro, tudo que é verdadeiro. Se pensarmos naquilo que é honesto, genuíno, autêntico, preciso e real, não diremos nada falso, incorreto, equivocado ou engano. Segundo, tudo que é nobre. Se pensarmos naquilo que é admirável, de alta qualidade, excelente, superior, não diremos nada maldoso, mesquinho, ultrajante e vulgar. Terceiro, tudo que é correto. Se pensarmos naquilo que é justo, razoável, reto, apropriado, legítimo, íntegro, certo, digno, não diremos nada indevido, parcial, incoerente, ilícito ou injusto. Quarto, tudo que é puro.
Se pensarmos naquilo que é limpo, claro, inocente, imaculado, puro ou intacto, não diremos nada torpe, adulterado, contaminado, corrompido e profano. Quinto, tudo que é amável. Se pensarmos naquilo que é agradável, atraído, aprazível, encantador ou admirável, não diremos nada afrontoso, desagradável, deselegante, repulsivo, detestável ou feio. Sexto, tudo que é de boa fama. Se pensarmos naquilo que é digno, recomendável, positivo, cativante, admirável, não diremos nada negativo, desanimador ou indesejável. Nem tampouco seremos porta-voz de más notícias, fofocas e boatos. Sétimo, tudo que é excelente. Se pensarmos naquilo que é moral, ético, virtuoso, verdadeiro, íntegro ou bom, não diremos nada depravado, antiético, decadente, corrompido, prejudicial ou imoral. Oitavo e último, tudo que é digno de louvor. Se pensarmos naquilo que é louvável, valioso, aclamado, admirável, aplaudido, honrado ou aprovado, não diremos nada crítico, condenatório, reprovador, depreciativo, censurador, deprimente ou humilhante. Olha, meu irmão, minha irmã, quando analisamos esta rica palavra que semeamos agora, encontramos uma lista de características do deve ocupar nossos pensamentos. Também já citamos. A definição da palavra pensamento é ideia, reflexão, consideração, intenção, conceito, opinião ou ainda refletir, raciocinar, tensionar. Vivemos dias difíceis, trabalhando, convivendo com todos os tipos de situações cotidianas. Filhos, material escolar, impostos, trânsito, intolerância, televisão, falta de amor, ganância, soberba, egoísmo, falsidade e inveja. Cheques e contas a vencer, saúde, melhores condições de vida e melhor formação profissional. Enfim, temos tantas coisas para pensarmos que acabamos enchendo nossas mentes com tudo que é do mundo e em gotas homeopáticas, nos movimentos de campanhas ou apenas nos cultos de domingo. Ocupamos nossos pensamentos com as coisas santas do céu. Olhemos com atenção nas palavras do apóstolo. Tudo que é verdadeiro e não falso. Tudo que é honesto e não desonesto. Tudo que é justo e não injusto. Tudo que é puro e não impuro. Tudo que é amável, e amável aqui significa agradável ou belo. Tudo que é de boa fama e não indecente. Se há alguma virtude, e virtude aqui significa excelência, se há algum louvor, nisso pensai. Resumindo, vamos procurar ocupar mais nossos pensamentos com as coisas santas e que edificam nossas vidas, agindo assim, vamos viver a presença de Deus. E por fim eu encerro com o seguinte pensamento do que tudo tratamos aqui neste segundo dia, neste encontro, nos capacitando para as batalhas espirituais. Mais do que uma recomendação, o tema fala de uma necessidade que todo cristão tem, que é ocupar seus pensamentos somente com aquilo que glorifica ao Senhor. Não podemos impedir o inimigo de colocar pensamentos impróprios em nossa mente, mas podemos repreender e não deixar que ocupem nosso lugar em nossa mente. O passarinho pode até pousar em nossa cabeça, mas não pode fazer ninho. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Senhor, eu só quero aceitar pensamentos corretos, que se alinham com o seu modo de pensar e falar. Avise-me quando o inimigo colocar um pensamento ruim no meu caminho, Pai, para que eu possa fazer o que a sua palavra diz
e levá-lo, prisioneiro, à obediência ao Senhor. Santo Deus, por favor, perdoe a nossa falta de vigilância espiritual e covardia no mercado de ideias. Incentive-nos através do Espírito, do seu Espírito, para falar a verdade em amor. Convença-nos da necessidade de confrontar ideias que são prejudiciais à fé. Santidade e verdade com sabedoria santa. Desperte-nos da nossa preguiça e chame-nos de novo para sermos seu povo santo e comprometido. Em nome de Jesus, decretamos a grande batalha contra o mal por vencida, porque hoje nos alimentamos com a verdade. E assim possamos, no dia seguinte, enfrentar tudo de cabeça erguida e não com medo, Pai, de olhar para trás e cairmos no chão. Em nome de Jesus eu louvo e agradeço por este rico dia, por este rico ensinamento. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Amém. E graças a Deus.